Olá! O Brasil tem uma população bem miscigenada, resultado da mistura de brancos, negros e índios. Graças à diversidade étnica, segundo o IBGE, pretos e pardos são maioria na população brasileira. Mas, infelizmente, ainda há um descompasso na igualdade de oportunidades que se reflete no mercado de trabalho, na sociedade. Na literatura, não é diferente, não. Falta espaço, visibilidade para autores negros. A boa notícia é que, mesmo diante dos desafios, desde o século XIX, a população negra escreve, resiste e publica seus textos. Um exemplo? Lima Barreto, Chiquinha Gonzaga, José do Patrocínio, Machado de Assis e tantos outros autores. O programa Iluminuras de hoje se dedica à literatura negra. Eu converso com dois autores que publicaram obras que se dedicam à trajetória de intelectuais e escritores negros desde o século XIX até os dias atuais. Com a palavra, Ana Flávia Magalhães Pinto, que é pós-doutora em História pela Unicamp e professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, e Cláudio Braga, pós-doutor em Literatura e professor de Literaturas de Língua Inglesa na Universidade de Brasília. O primeiro bloco do programa Iluminuras resgata o aspecto histórico de escritores e grandes intelectuais negros do século XIX. A minha primeira convidada é a doutora em História pela Unicamp e professora da Universidade de Brasília, Ana Flávia Magalhães Pinto. Ana, seja bem-vinda ao programa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vai ser um prazer conversar. Bom, você é autora de pelo menos duas obras sobre essa temática. Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil oitocentista, e temos também Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Vamos começar pelo mais recente, que é o Escritos de Liberdade. Eu queria que você contasse para a gente quem eram esses letrados negros intelectuais que criaram uma rede de resistência a partir da imprensa, mas um canal de diálogo muito importante também para a defesa de direitos e garantias dos brasileiros, não somente a pauta ligada à população negra. Era uma coisa bem ampla, né? Eu queria que você explicasse para a gente. Sim. Para te responder essa pergunta, vamos fazer um exercício. Normalmente, eu pergunto, o que a gente sabe sobre experiências de liberdade negra no século XIX? E as pessoas, normalmente, falam, eu não sei nada. Aí eu pego e devolvo a pergunta, mas você não conhece sobre Machado de Assis? Você não conhece nada sobre José do Patrocínio, Lima Barreto, Cruz de Souza? Você não viu essas pessoas, esses nomes, quando você estava na escola? E até depois, as pessoas, sim. Eu falei, então, essas pessoas são pessoas negras, nascidas livres e que estavam construindo sua vida numa sociedade que ainda era fortemente marcada pela escravidão. Esses sujeitos, então, são uma porta de entrada para uma experiência que o Brasil tem desconhecido ainda recentemente. Em 1872, quando foi feito o censo, para cada 10 pessoas pretas e pardas, 6 já viviam na condição de livres ou libertos, ou seja, mais de 15 anos antes da abolição. Essa experiência da liberdade é o cenário no qual esses sujeitos, que não só eram livres, mas também letrados, ou seja, tinham um amplo domínio desse código da escrita, dessa erudição oitocentista, esses sujeitos fazem parte desse contingente. E como que a gente, então, lida com essas experiências? Esses sujeitos, individualmente e também a partir de articulações que constroem uma coletividade, estavam lidando com os rumos que o país tomava. Eles tinham projetos individuais e coletivos a respeito de suas vidas e da vida nacional. De várias pautas, né? De várias pautas. E disputando tudo isso em espaços como a imprensa, como o meio jurídico, como as escolas, os teatros, os espaços de música, as associações de trabalhadores, as associações culturais, religiosas. Todo esse tecido social é mobilizado nessas reflexões desses literatos, desses escritores intelectuais negros que eu pesquiso.
Flávia, falar de imprensa no século XIX é falar de literatura também, já que essas áreas têm uma ligação muito forte? Sim, a literatura no Brasil, ela acontece não necessariamente nos livros, ela acontece nos jornais, né? Essa literatura do século XIX, ela dependeu sobremaneira. Inclusive, o pensamento brasileiro, ele muito vai dever desse cenário construído pela imprensa, né? E vai estabelecer as suas dinâmicas com o público leitor dessa maneira. Flávia, a gente está falando de grandes nomes da literatura, juristas intelectuais como Lima Barreto, Machado de Assis, José do Patrocínio. Eles enfrentavam algum tipo de resistência, de preconceito, racismo naquela época, no século XIX? Cotidianamente. É interessante a gente perceber que essa prática do preconceito de cor, ódio de raça, foi tematizado ao longo de todo o século XIX e essas trajetórias vão nos ajudar a visualizar como isso se processava. Então, por exemplo, o Machado de Assis foi alguém duramente questionado em sua capacidade literária por alguém da envergadura de Silvio Romero, né? É alguém que questionava a capacidade de escrita, a qualidade da escrita de Machado de Assis, porque entendia que Machado era um homem de cor. Vamos falar de Machado de Assis, que tem um papel central nas suas obras. Machado de Assis é um homem negro, mas é tido como branco em filmes, em campanhas publicitárias. Por que isso acontece ainda hoje? Bom, Machado de Assis foi alguém que nunca pretendeu branco. Nunca foi alguém que esteve desconectado de outros sujeitos negros. Muito pelo contrário. Acontece que, tendo se tornado um grande nome da literatura brasileira, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, o Machado de Assis criou para os seus pares da elite branca um problema bem difícil, né? Porque, bom, esse é o melhor que nós temos, mas ele é um homem de cor, é um mulato. Então, nós temos que dizer que isso não era uma questão, que ele nem sequer se reivindicava. O fato é que nós temos vários documentos que demonstram que Machado de Assis falava abertamente sobre os problemas da escravidão, sobre esses impasses da modernização, do progresso no Brasil. E o que aconteceu com ele é algo que reverbera em várias outras trajetórias. Porque Machado de Assis foi apresentado como branco. Mas Cruz de Souza também foi mencionado por várias pessoas ao longo do século XX como alguém que também se queria branco. Lima Barreto é alguém que ninguém poderia dizer isso de Lima Barreto, mas então a Lima Barreto foi reduzida à loucura, né? O José do Patrocínio era alguém com o qual as pessoas não poderiam se identificar porque teria sido o último escravo vendido no Brasil ao beijar a mão da princesa Isabel. Você reduz uma trajetória longa, cria uma mediocridade e essas pessoas acabam sendo expressão de tudo aquilo que o Brasil não pode querer ser. E aquilo que não é possível, a gente então cria uma espécie de verniz embranquecedor. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seu livro, que é o Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Bom, esse livro é quando eu, inclusive, dimensiono esse problema que eu trato. E foi justamente no sentido onde eu descobri essa experiência da liberdade. Eu peguei um jornal editado em 1833 e, assim como a maioria dos brasileiros, eu tinha seguintes pressupostos. Todos os negros eram escravos, todos os escravos eram analfabetos e o Brasil não tem racismo. E aí eu peguei um jornal que tinha como título o Mulato ou Homem de Cor, que estava denunciando práticas de exclusão de cidadãos, homens livres, negros, no período regencial. E, portanto, se estão produzindo jornais, eles não são analfabetos. Essa explosão de que Brasil é esse que eu não conheço me fez, então, investigar outros jornais. O que me autoriza a refletir sobre como o problema
racial, o problema do racismo, atravessa toda a territorialidade brasileira e também suas temporalidades. Flávia, eu vou fazer uma breve pausa agora porque nós temos um quadro Minuto Literário, onde o nosso convidado hoje é o Francisco Alves, mestre em literatura da Universidade de Brasília. Ele vai falar um pouco sobre a literatura negra. A literatura negra no Brasil evidencia a produção artística e intelectual de escritores negros. Nessa literatura, o negro sai da condição de mero personagem e passa a assumir a função de protagonista no interior da obra literária. A África mítica e contemporânea é posta em cena por esses autores e assim é desvelada questões de subjetividade estética, política e social. Nesse sentido, pensar na literatura negra brasileira implica dar voz e significância ao lugar de fala de um conjunto de escritores que pensam e interpretam a negritude no Brasil. O negro como foco, como palco de toda essa miscigenação de culturas que é representada pela literatura. Nesse sentido, a literatura negra, ela pensa o ontem, o hoje e acena para o futuro, pois os negros estão na raiz sociocultural da formação deste país. Obrigada, Francisco. Bom, Flávia, fica essa reflexão, né? O negro, infelizmente, tem pouca visibilidade na literatura, mas tem muita gente boa produzindo, tem tanta coisa bacana sendo feita por aí. E eu acho que, devagarzinho, a gente está conseguindo espaço. Qual a sua avaliação? Eu acredito que a literatura seja uma ferramenta fundamental para a gente combater essa desumanização que o racismo produz. Né? E quando a gente tem essa produção literária negra que evidencia não só heróis, mas seres humanos, pessoas, homens e mulheres que vivenciam dores, amores, medos, realizações, toda essa experiência humana, e a gente toma contato com esses registros, nós vamos reorganizando esse nosso sistema cognitivo que naturaliza essas desumanizações. Nós temos ampliado esse leque e isso tem impactado não só o público leitor, mas as pessoas que convivem com o público leitor, porque outras histórias, outras imagens estão sendo apresentadas. Isso é um processo, né? Até bem pouco tempo nós não tínhamos essa dinâmica, mas é algo que não pode ser interrompido, né? Porque efetivamente é uma chave para combater o racismo que desumaniza os sujeitos, os grupos que são discriminados. Ok. Ana Flávia Magalhães Pinto, muito obrigada pela sua participação no programa Iluminuras. Parabéns pelas suas obras, pelo seu trabalho. Agradeço. O Iluminuras agora faz uma breve pausa e daqui a pouco eu converso sobre autores negros na atualidade com Cláudio Braga, que é pós-doutor em literatura pela Universidade de Brasília. Até já. O Iluminuras está de volta e agora, no segundo bloco, quem está ao meu lado é o pesquisador, o pós-doutor da Universidade de Brasília, Cláudio Braga. Cláudio, seja bem-vindo ao programa, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui. Cláudio, você acaba de lançar o livro A Literatura Movente, de Chimamanda Adichie. A obra faz um estudo sobre a ficção dessa premiada escritora nigeriana, que ela conta a história de mulheres negras que precisam lidar com desafios, diferenças culturais, aceitação, racismo, mercado de trabalho. Ela fala um pouquinho sobre isso tudo e é um fenômeno, né? Já foi traduzida em mais de quantos países, Cláudio? Mais de 30 línguas atualmente. Mais de 30 línguas. Eu queria que, para a gente começar, para que o telespectador entenda a grandeza do trabalho dessa jovem escritora, queria que você contextualizasse um pouquinho o trabalho que ela vem fazendo. Ok. Então, é uma escritora que é jovem, é típica do século XXI, porque aborda essas questões que são prementes no momento atual, como, por exemplo, a mobilidade humana. Ela tem um foco específico na mulher negra,
que é sua jovem protagonista africana, imigrante, atípica em todos os seus textos literários. E essas questões advindas da imigração e da condição feminina, elas chamam muita atenção de milhões de leitoras em todo o mundo. Daí esse sucesso estrondoso, tradução em mais de 30 línguas, eleita uma das mulheres mais influentes do mundo, e pode-se adicionar a isso a habilidade que ela tem em palestras, a habilidade que ela tem com os recursos digitais de divulgação. Ela é famosa na internet também, ela tem outras habilidades além da escrita, e isso contribui para que a sua literatura se torne conhecida, né? Eu fiz um primeiro capítulo introdutório, no qual eu inicio com a questão pessoal, porque que eu gosto da escritora, o que é que um mineiro de Belo Horizonte tem a ver com uma literatura escrita por uma escritora tão distante, de um país tão distante, de um continente, de uma cultura tão diferente. Nós, mineiros, somos os brasileiros que mais se movimentam para fora de sua terra natal. Então, há mineiros em Boston, em Londres, há mineiros em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, e ela trata muito desse ser humano movente. Então, a gente acaba se identificando com os problemas advindos desta mobilidade. Então, enfrentamos todos os tipos de dificuldade do contato com culturas distintas. E daí o título, né? Que você colocou, a literatura movente de Chimamanda. Exatamente. É movente porque ela não apenas aborda a questão da mobilidade humana através dos personagens, das histórias desses personagens, que se situam fora de sua terra natal, como ela também é uma construção literária em movimento, que vai ao passado e volta ao presente, quebrando a linearidade temporal e também espacial, alternando capítulos e situações em diferentes continentes. Então, é uma literatura movente em vários sentidos. E falando sobre essa questão da mobilidade, eu abri justamente aqui no prefácio, onde você fala sobre Aditya e a nova diáspora africana, né? Sintetiza para a gente um pouquinho aqui essa abertura. Eu gosto da teoria da diáspora para explicar coisas que são relativamente simples, como a mobilidade humana. Então, desde a pré-história, nós somos seres em movimento. Nossos antepassados, nossos ancestrais eram nômades. E a mobilidade, ela nunca deixou de acontecer em toda a história. Aí eu uso a teoria da diáspora, que é simplesmente aquela teoria que avalia a dispersão de um povo por regiões estrangeiras. Tá? E quando a gente diz nova diáspora africana, a gente está se referindo a essa dispersão que ocorre no século XX e XXI, após o processo de independência das nações africanas. Mas o que mais chamou a atenção para elaborar esse estudo sobre os textos da Chimamanda? Foi a habilidade que ela tem de ficcionalizar e, portanto, descrever a condição que nós vivemos hoje, a confusão que as pessoas possuem internamente e também socialmente, de maneira que o seu texto fala para milhões e milhões de pessoas de culturas tão distintas, porque ela foi capaz de sintetizar e de representar ficcionalmente as questões de identidade, as questões de gênero, as questões das violências que sofremos, especialmente a busca pelo autoconhecimento, que eu vejo como extremamente atual. Todo mundo se olha no espelho, todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre a antiga pergunta do quem sou eu, e eu acho que ela contribui demais com isso aí. A gente pode falar em ocupação de espaços também do negro. É verdade, é verdade. O fato de ser uma escritora negra, nascida na África, estar em movimento por todo o mundo, você veja que ela reside na Nigéria 6 meses do ano e 6 meses do ano ela reside nos Estados Unidos. Ela tem esse dinamismo intercontinental, vamos dizer assim, e ela colocando as questões do negro como protagonista, ela revolve questões mal resolvidas dos nossos passados. Eu digo no plural porque grande parte do mundo passou por processos de colonização europeia. Segundo alguns historiadores, 80% da superfície do mundo em algum momento foi colônia. Então você veja que os traumas do colonialismo, eles refletem no
colonialismo. Eu chamo o momento atual de pós-colonialidade no livro porque eu acho que a literatura da Chimamanda Adichie ela busca no passado explicações para o presente. Como é que foi o seu método de trabalho para a criação, para a elaboração dos textos? Minha pesquisa ela foi um pós-doutoramento que eu realizei na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e também na Universidade de São Paulo, né? E eu me vali de metodologias pós-coloniais, os estudos pós-coloniais, nos quais a gente tem um foco específico na representação literária. Então, a grande pergunta é de que forma essa literatura que está sendo estudada representa, vamos dizer, por exemplo, o sujeito feminino, ou representa o racismo, ou representa as relações de classe, por exemplo. Aí vamos estudar, a partir disso, as técnicas e as estratégias literárias para saber se essa representação é efetiva ou não. Falando em representação, a África, ela é pouco compreendida, né? E você traz isso também na sua obra? Sim, é parte do projeto literário dela mostrar uma África que foge aos estereótipos conhecidos no Ocidente. Então, não temos animais lindos em reservas, também não temos aquelas histórias de catástrofes humanitárias. Ela tem um foco interessante em personagens de classe média, personagens com diplomas de medicina ou de engenharia, advogados, e mostra uma África mais urbana, que foge bastante do que a gente está acostumado. Cláudio, esse estereótipo criado, né, com a África, trazendo para a realidade de autores negros, isso também, de fato, acontece? Acontece, mas há um movimento enorme que vem quebrando essa hegemonia de narrativas de homens negros, homens brancos, né, no centro do poder, com o poder da fala, o poder da escrita em suas mãos. Chimamanda não é a única escritora negra de sucesso global que eu estudo. Há outras que estão surgindo. Podemos dizer que, recentemente, ela foi, dos últimos 20 anos para cá, a pioneira que tem aberto espaço para outras. Então, nós já temos, fazendo muito sucesso no âmbito estadunidense, a Yaa Gyasi, a Sefiata, a No Violet Bulawayo, Mbolo Mbue, que são escritoras negras que estão ocupando espaços e trazendo as questões humanas para a discussão. Vale a pena lembrar que as questões que essas literaturas trazem são referentes ao sujeito negro, sim, mas o leitor branco também aprende e também se identifica com diversas questões que ali estão. Eu acho que isso é parte essa habilidade de falar para todos, explica um pouco do sucesso que essas escritoras estão tendo atualmente. Cláudia, eu vou pedir uma breve pausa agora, porque nós vamos acompanhar um vídeo que foi enviado pela Cat Valêncio. Ela criou a livraria Africanidades, que se dedica ao lançamento de obras exclusivamente feitas por autores negros. Vamos ver. A livraria Africanidades nasce em 2014, através do e-commerce, que seria uma loja virtual. E no final de 2017, é realizado o meu grande sonho, que é a abertura da loja física. Ela é um empreendimento que dissemina a literatura negra e feminista. É um empreendimento pequeno, de pequeno porte. A ideia de passar é que qualquer pessoa preta pode fazer o que ela quiser. Da livraria ser um grande baluarte. E eu sou uma grande mediadora dessas memórias negras. Eu achava que ninguém queria saber o que eu achava, o que eu sentia. E isso é uma grande perversidade do racismo. Cláudio, o que você acha dessa iniciativa? A Cat é de São Paulo, temos também várias outras iniciativas de livrarias que são criadas para esses autores que enfrentam resistência, não têm espaço, por motivos variados, procuram esse segmento, esse nicho. Você acha que é importante para a literatura, para o mercado? É importante demais, e eu espero que essas editoras e livrarias especializadas na literatura negra cresçam e se multipliquem por todo o território nacional. Eu sou professor há quase 30 anos e eu sei o impacto que tem a literatura negra sendo lida
por estudantes negros ou pardos na minha sala de aula. O nível de identificação, o nível de resolução de questões internas, ele aumenta, ele é potencializado quando há esse tipo de narrativa que fala diretamente ao coração desse leitor. Temos que lembrar que a população brasileira é negra em sua maioria, negra ou parda, se formos avaliar, a maior parte de nós carece dessas narrativas que falam a respeito dessas questões que são nossas. É o nosso espelho sendo ficcionalizado. E é parte desse aprendizado, escutar essas vozes é o nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo, porque isso nos torna pessoas melhores, isso nos torna pessoas que entendem melhor as questões sociais do país, e aí passamos a entender melhor a necessidade desse equilíbrio social entre pessoas de pele mais clara e pessoas de pele mais escura, que falta no Brasil. Então, temos essa luta, temos essa necessidade, e a literatura é fundamental para que isso aconteça. Você fez o recorte na sua obra sobre a escritora nigeriana, a Chimamanda Adichie, mas você destaca também outros autores que fazem um trabalho muito interessante também. Eu vou falar da literatura de língua inglesa, que é a minha área. Eu gosto muito de observar o resultado da leitura literária em sala de aula, quando eu leciono escritoras negras como Alice Walker, Toni Morrison, ganhadoras de prêmios importantes, prêmio Pulitzer, prêmio Nobel. Temos a Maya Angelou. O nível de aceitação dessa literatura, as discussões das questões do lar, das questões do eu, das questões da família, das questões da sociedade, atinge um novo patamar quando parte dessas escritoras, mulheres e negras, que eu leciono. Parabéns, sucesso no seu livro. Obrigada mais uma vez pela participação conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.